Pessoal, eu tenho estudado algumas coisas e uma das coisas que eu estou estudando é um método de aprendizado. Quê? Não, eu vou usar depois. Vou. Surpresa. É um método que eu estou trabalhando e estudando, que é um método de aprendizado. E eu comecei a relacionar isso um pouco com a vida de Jesus Cristo. Se nós pararmos para pensar, isso já é muito notório, Jesus Cristo ele foi um grande líder, certo? Isso é indiscutível. Mas além dele ter sido um grande líder, ele foi um grande professor, né? Jesus Cristo ele conseguiu passar tudo aquilo que ele tinha para os seus discípulos, ao ponto de quando Cristo ele subiu aos céus, os discípulos conseguiram executar com perfeição aquilo que eles aprenderam. Então é muito interessante entender isso, porque Jesus Cristo ele foi um excelente professor. Ele ensinou e tudo, 100% do que Jesus Cristo ensinou, os discípulos aprenderam. E aí, se a gente parar para pensar um pouco na nossa vida, né? A gente consegue colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende? Ou tudo aquilo que a gente ouve? Você consegue executar com perfeição? Ou quanto tempo demora para a gente conseguir colocar em prática isso, né? Então, existem alguns pontos que tudo começa pelo ouvir, certo? A própria Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, né? E ouvir a palavra de Deus. Então, hoje a gente ouve muitas coisas. Se nós pararmos para pensar, alguns de nós foram nesse treinamento que nós comentamos agora no sábado, quantas coisas nós não ouvimos lá? Quantas coisas não vivenciamos, né? Fizemos algumas práticas nesse treinamento. Então, tudo começa com o ouvir. E no final do ouvir, nós temos o aplicar. A gente ouve uma informação, a gente ouve um procedimento, a gente passa por um treinamento, passa por algumas informações do nosso dia a dia, e o objetivo final de nós ouvirmos coisas é conseguirmos colocar em prática. É transformar aquilo que a gente recebeu de informação em algo que é cotidiano na nossa vida, em um novo hábito. E aí eu comecei a pensar na vida de Jesus e na vida dos seus discípulos. Caramba, Jesus falou, Jesus explicou, Jesus demonstrou muitas coisas e no final os discípulos conseguiram aplicar e com perfeição. Não ficou nenhum gap de informação. Se nós pegarmos a história da Bíblia, todos os discípulos, tirando com exceção Judas, obviamente, conseguiram replicar 100% do que receberam de informação. E existem dois pontos aqui interessantes, que um deles é o tempo. Os discípulos precisaram de 3 anos e meio. Conviveram com Jesus Cristo 3 anos e meio. E esses 3 anos e meio foram suficientes para eles conseguirem assimilar tudo o que eles receberam. Eu ouso até dizer, e isso não é dito em nenhum lugar, não está escrito na Bíblia, mas eu ouso dizer que Cristo ficou exatamente 3 anos e meio com eles, porque era o tempo que ele precisava para preparar os seus discípulos. Porque imagina se Jesus Cristo tivesse ido embora antes, tivesse sido preso, crucificado, antes dos discípulos conseguirem entender o que era o Evangelho. Hoje nós não estaríamos aqui falando da palavra. A palavra de Deus não teria chego até nós se os discípulos não conseguissem entender com perfeição aquilo que eles ouviram e conseguiram praticar. Então Jesus Cristo passou com eles 3 anos e meio e eles conseguiram aplicar isso. Isso é um ponto. Um outro ponto que a gente pode falar sobre informação é a qualidade. 100% do que eles ouviram de Jesus Cristo, eles conseguiram aplicar. Foi um processo de ensinamento muito eficaz de Jesus Cristo, que 100% do que eles ouviram, eles conseguiram aplicar. Você já parou para pensar um pouco na sua vida em relação a tudo aquilo que você já aprendeu? Você já conseguiu colocar 100% em prática tudo que você já aprendeu? Não. E é muito, muito difícil você entender que você precisa naturalmente de um tempo para assimilar todas as informações, para entender, para processar, e precisa entender que existe uma certa qualidade na prática das informações que a gente obtém. E eu achei isso muito fantástico, porque
Jesus Cristo foi um excelente, eu quero reforçar isso com vocês, um excelente professor. Porque os discípulos conseguiram reproduzir 100% daquilo que aprenderam. Agora tem uma questão, que é algo que eu tenho estudado. No meio do caminho, entre o ouvir e entre o aplicar, de uma forma cotidiana, existem mais 2 pontos. O que vocês acham que pode estar aqui no meio, entre ouvir e aplicar, para você ter uma eficiência melhor nas suas práticas, na sua aplicação de conteúdo? O que vocês acham que pode estar aqui? Aprender. Entender. Legal. Treinar. O que mais? O que mais vocês acham? Ó, já ouvimos entender, praticar, treinar, ensinar. Legal. Legal. Alguém mais? Tem alguma ideia? O que você acha? O que está entre o ouvir e o aplicar? O que faz parte do processo de ouvir e aplicar? Entender. Legal. Ana? Oi? Tentar. Do método que eu estou estudando, né? O que está aqui entre ouvir e praticar é uma palavrinha: assimilar. O que é assimilar? O que vocês entendem como assimilar? O que vocês acham que é assimilar? Não comparar. Desculpa. Compreender o que deve ser aplicado. Um dos itens de assimilar é você trazer aquilo para si. Ou você absorver. Não é simplesmente ouvir. Você primeiro ouve uma informação e depois você assimila ela, ou seja, você absorve ela. Você joga aquilo para dentro, como se aquilo fizesse parte da sua vida. Então, parando para pensar na vida dos discípulos, quando eles viram Jesus Cristo e ouviam Jesus Cristo, eles trouxeram aquilo para eles. E falaram: é isso aqui que eu quero. É isso aqui que eu vou aprender. É isso aqui que vai fazer parte da minha vida. Eu vou absorver tudo aquilo que Jesus Cristo está falando e está fazendo, porque eu quero isso para a minha vida. Isso é um primeiro ponto que a gente pode começar a fazer a partir do momento que a gente começou a ouvir uma informação. Vocês novas que iniciaram hoje ou que já iniciaram semana passada, vocês vão passar dias ouvindo, vendo coisas, sistemas, procedimentos e tudo mais. E aí precisa agora passar por uma etapa, que é a etapa de assimilar. Que é quando você olha para aquele conceito, olha para aquele conteúdo e fala: legal, isso é para mim. Isso é minha responsabilidade, eu vou fazer, pode deixar. Eu vou pegar essa informação, vou jogá-la para dentro e vai entender que essa é minha responsabilidade, eu vou assimilar, eu vou absorver e eu vou fazer isso dar certo. Eu vou fazer isso acontecer. E eu tenho certeza absoluta que os discípulos fizeram isso. Os discípulos agarraram para eles e falaram: essa é a minha missão. É isso que eu tenho que fazer, é isso que eu vou absorver, é isso que eu quero para a minha vida. Ou seja, uma das técnicas que nós podemos utilizar para aplicarmos a maior quantidade possível de conhecimento é absorver. E falar para você o quê? É meu. Eu vou fazer. E um segundo ponto, ainda relacionado a assimilar, entender o sentido. Por que eu estou fazendo isso? Uma coisa é você falar assim: não, beleza, eu vou absorver, eu vou jogar para dentro, essa é a minha responsabilidade. Mas por que eu estou fazendo isso? O que isso significa? O que quer dizer isso aqui que eu estou fazendo? Então você imagina os discípulos olhando para Jesus Cristo, vendo Jesus fazendo tudo o que ele fazia, absorvendo e entendendo. Ah, Jesus está fazendo isso aqui, ó. Ó, Jesus está curando alguém. Ah, Jesus está curando alguém. Por quê? Por causa disso, por causa de uma doença, por causa da fé. Ah, Jesus ressuscitou um cara. Pô, legal, absorveu, mas por que ele está ressuscitando aquele cara? O que aconteceu na vida dele? E começa todo um processo de assimilação. Absorver a informação e entender o sentido daquilo que você faz. Isso é você assimilar. E agora, um outro passo, antes de você conseguir aplicar,
que também falaram aqui. Repetir. Jesus curou apenas uma pessoa? Jesus libertou apenas uma pessoa? Jesus ressuscitou apenas um cara? O que Jesus fazia? Repetia. E o que ele fazia? Levava os discípulos juntos. Ó, vem cá, ó. Exatamente. Ó, tá vendo esse cara aqui foi curado? Pô, Jesus curou aquele cara, que legal. Nossa, Jesus curou aquele lá também. Jesus curou aquele lá também. E isso começou a fazer parte de um processo de aprendizado deles. Jesus ressuscitou um, Jesus ressuscitou outro, ressuscitou outro. Jesus expulsou o demônio desse, expulsou daquele. Jesus pregou hoje numa sinagoga, sábado que vem pregou na outro dia pregou na outra. Repetição. Repetição. Olha só como é complexo, mas ao mesmo tempo não é tão complexo, você sair do ponto de ouvir algo e começar a aplicar algo. Só que às vezes nós temos pressa em fazer isso aqui, ó. E pulamos essas etapas. A gente ouve, passa por um treinamento, passa por um aprendizado, passa por um ensino, e às vezes o nosso desespero de já querer fazer, de já querer colocar em prática, a gente pula o processo de assimilação e a gente pula um processo de repetição. Esses dois processos são importantíssimos para que você pegue esses 100% que estão aqui e jogue ele para aquele lado. Se você não consegue passar por esses dois processos, esse 100% aqui ele pode chegar a 30%. Se você fez algo um pouquinho melhor, você consegue fazer ele chegar a 50%. Vou dar um exemplo aqui. Eu e Tatiane, nós temos quase 7 anos aqui, né? Esse ano faz 7 anos. A gente está na empresa? Fez? Eu vou fazer 7 anos. Nós estamos aqui há 7 anos na empresa. A gente já assimilou tudo que a gente tem que fazer aqui dentro? Não. Olha só que loucura. Nós estamos aqui há 7 anos na empresa já. Ouvimos muita coisa, certo? Quantos por cento que está na nossa prática hoje do que a gente ouviu? E você que já está há um tempo na empresa, dos 100% que você já ouviu, quantos por cento que você consegue aplicar hoje? A Nicole até deu risada aqui. Mas tudo bem. 10, Nicole? Não, por favor, Nicole. 20, 30, 15 e 20. Vai chegar lá. É café com leite. Tá, café com leite. Sei. 35. 30. Isso! Agora não. Palmas para a Nicole. Palmas para a Nicole. Aê! Existe... Essa foi boa agora. Se a gente parar para pensar um pouquinho em relação a perfil, vamos dar alguns exemplos aqui. Isso aqui é um gráfico, todo mundo entende que isso é um gráfico, gente? Nossa, vocês não me ajudam também, né? Vamos imaginar que isso aqui é um gráfico que tem a função tempo e qualidade, certo? Tempo e qualidade, ok? Tempo na horizontal, qualidade na vertical. Se a gente parar para pensar um pouco em perfil, nós podemos classificar aqui um perfil desse lado D e I, e desse lado um S e um C. Por quê? Normalmente, o que é o perfil D e o perfil I? É o que a gente chama do perfil meio aloprado, o perfil que vai para cima, quer fazer, quer realizar, quer operar. Só que às vezes esse tempo do D e do I, ele é meio curto para o processo de aprendizado. Ou seja, a qualidade começa aqui, mas pode tender a baixar a qualidade conforme o tempo. Porque quanto mais o tempo passa, se você é muito acelerado, se você quer fazer logo as coisas acontecerem, a qualidade começa a cair, porque você começa a deixar informações para trás. Como você não repete muito, a qualidade do processo começa a cair um pouco. Então esse é um ponto a ser analisado para os Ds e para os Is, de que recebem informação, começam super bem, mas em pouco tempo tendem a perder qualidade. Falando em S e em C, o tempo do S e do C, ele é um pouquinho maior, só um pouquinho. A tendência, tá? Isso é uma tendência, não uma regra. A tendência é a qualidade ir melhorando conforme o tempo. Porém esse tempo ele é meio longo.
Para chegar num ponto ideal, vai longe. Só que então, tem os dois pontos. É um que executa rápido, mas talvez não com muita qualidade. É só um detalhe. Essa parte você corta. Não, mas executa bem, executa rápido, faz acontecer. Faz acontecer. O importante é fazer acontecer, né? E outros que executam demoram um pouquinho mais que os outros, mas no final, a tendência é ser algo bom e aceitável. Tá sendo generoso aí com o S e com o C. Não, mas faz parte, né? Não. Não. Também acho mesmo. Também acho. Mas, Estão te pagando alguma coisa. não. É porque Não, isso aí Não, S com C. é intriga da oposição, isso aí. Então, só resumindo, existe um processo de aprendizado e analisando isso é muito visível ver que Jesus Cristo passou esse processo com os seus discípulos. Ensinou, os discípulos conseguiram assimilar, entender o propósito, o sentido de tudo aquilo que eles tinham que fazer. Passaram durante um processo de 3 anos e meio repetindo, ao ponto de Jesus Cristo chegar para eles, agora é o seguinte, vocês ouviram? Ouviram. De 2 em 2, vai fazer. De 2 em 2, vai orar. De 2 em 2, vai curar, vai libertar, vai expulsar. E depois, quando Jesus Cristo foi embora, aquilo fez parte 100% da vida deles. 100% eles conseguiram reproduzir. Ou seja, é técnica. É técnica. E se a gente quiser, a gente pode passar por isso. Se você quiser, hoje, a partir de hoje, tudo aquilo que você ouvir de informação, de treinamentos, de informações, você pode começar a entender em qual ponto do processo de aprendizagem eu estou, para que quando você precisar caminhar, você conseguir reproduzir 100% disso. Eu quero fazer um teste com vocês, a Juliane vai gostar desse teste que eu falei para ela. Um teste de assimilação. Assimilação, que é você entender, absorver e conseguir reproduzir. Quem gosta de cantar aqui? Tatiana gosta de cantar, mas não canta por quê, Tatiana? Ah, tá. Não teve oportunidade. Tá, segunda-feira que vem. Eu gosto de cantar, mas a minha voz não ajuda. Olha só, isso é legal que você falou. Eu gosto de cantar, mas a minha voz não ajuda. Não, desafinada. Você é desafinada. Se você parar para pensar, e é uma coisa que eu tenho estudado agora, o método de canto é isso aqui. Ouvir, eu já quero falar, já quero cantar. O método de aprendizagem para você cantar é esse. Você primeiro ouve. Vamos voltar, antes de você falar do método de cantar, como é que uma criança começa a falar? E depois? E depois? Certo? O método de canto é o mesmo. Você só canta aquilo que você ouve, certo? Quando você ouve algo, você começa a assimilar aquela nota, aquele som. Você deixa o seu cérebro processando aquele som. Poxa, olha só como é que é isso, é uma nota grave, é uma nota aguda, é assim, é assado. Você começa a entender aquilo. Aí você começa a tentar a reproduzir aquele som que você está ouvindo, porque você já assimilou ele. E aí depois você começa a aplicar, você começa a cantar. Exatamente. O maior, entre aspas, problema ou dificuldade não é a minha voz é boa, a minha voz não é boa. É saber se você assimilou o que você ouviu. Vamos fazer um teste? Que isso, gente? Vocês estão muito reprimidas. Vamos lá, quais são as 7 notas musicais? Depois. E depois? E depois? Eu sei, não tem problema. Dó, Ré, Mi, Fá. E depois? Não, esse Dó não existe. Eu não sei fazer o dó, eu tenho dificuldade com dó. Dificuldade com Dó? Ah, é? Essas são as 7 notas musicais. Certo? Certo? Ok? Ok. Qual é o som de Dó? Recomponha. Tá, vamos lá.
recomponha. Bora. Ouçam o som de um dó. De novo. Agora eu vou fazer. Isso aqui é um som de dó. Eu vou fazer uma vez, fazendo exatamente esse som aqui. Esse som tá aqui mais grave, então ele pode ser dó. Conseguem repetir comigo? Dó. Nossa. Vai todo mundo ter um começo, Tá. tá? Ó. Ouvindo. Esse é um dó. Não dê risada, Bela. Ó, ouvindo. Eu vou fazer uma vez. Dó. Vou fazer de novo. Dó. Vocês. Parece um carro na ladeira. Parece um carro na ladeira. Olha só. Esse é o começo de você conseguir cantar. É você ouvir. Ele é o começo. É você ouvir uma nota e conseguir reproduzir. Olha só. É difícil? Parece ser difícil. Mas é tudo um processo. Quanto mais vezes você ouvir, quanto mais vezes você ouvir e tentar assimilar, vai chegar uma hora que você vai conseguir fazer. Só que é um processo. Vai chegar uma hora que você vai ouvir, o seu cérebro vai conseguir. Porque o processo de fala e de canto, ele é meio complexo, né? O seu cérebro controla toda a sua laringe, controla os músculos, as pregas vocais, pressão de ar que sai do seu pulmão. É algo que você nem pensa, mas já está acontecendo quando você fala. Então, conforme você ouve, o seu cérebro vai fazendo. Tem uma outra nota, e nós estamos falando de um acorde. O que é um acorde? É quando você junta várias notas e faz um som harmonioso. O acorde de dó é assim, ó. Veja que ele é uma união de várias notas, ó. O dó, tem uma outra nota, uma outra nota. Isso aqui é um acorde de dó. Além do dó, o que faz parte do acorde do dó é o mi. Isso aqui, ó, é um mi. 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 Será que vocês conseguem? Mi. Não. Sim. Talvez. Essa aqui é um sol. Sol, sol. E a união de tudo faz um acorde de dó. Agora, olha só para a gente poder finalizar, para vocês entenderem a importância disso. Vamos imaginar que cada nota aqui, ó, é um departamento daqui da empresa. Faz a cantata de Natal. Faz a cantata de Natal. Cada nota aqui, ó, cada corda, cada som que está fazendo aqui é um departamento da empresa. Vamos imaginar que essa nota aqui, ó, seja a recepção, o dó. O dó é a recepção. Se a empresa toda estiver rodando legal, direitinho, a nota sai legal, não sai? Ó. Só que vamos imaginar que a recepção não está conseguindo assimilar muito bem o que ela precisa fazer, não está conseguindo entender todos os seus procedimentos, e aí ela não conseguiu fazer o dó. Ela chegou quase, ó. Aí na hora que a gente toca, ficou legal o som? Por quê? Porque um setor não conseguiu assimilar tudo aquilo que tinha que assimilar. E na hora que o conjunto foi rodar, não rodou legal. Consegue entender a importância de você assimilar exatamente o que você precisa fazer? Se você assimilou, sai legal. Se você não conseguiu assimilar bem o seu conteúdo e fazer o que tem que fazer, o som não sai legal.
o acorde não sai bonito. Ou seja, a empresa não roda do jeito que precisa rodar. Vamos imaginar que esse daqui é o comercial. Essa nota, ó, é o departamento comercial. Só que o comercial também não conseguiu assimilar muito bem o que tinha que fazer. Na hora de a gente rodar o acorde, não deu a nota que tinha que dar. Ó. A nota tinha que ser essa, ó. Mas não saiu muito bem e não rolou. Olha a importância de você conseguir assimilar todo o conteúdo que você vai receber aqui dentro. De você conseguir reproduzir 100% das informações que você recebe para poder colocar em prática aqui dentro. E aí vamos pensar numa vida fora empresa, vamos pensar num casamento, vamos pensar numa convivência familiar. As notas estão correndo solta. A nota está lá, ó. O seu casamento tem que ser assim. Só que se Só que às vezes, se uma das pessoas não conseguiu assimilar exatamente o que precisa, vai sair bem assim. A nota que tinha que ser assim, vai sair assim. Tudo porque faltou avançar no processo de aprendizado. A minha ideia era que ia tentar fazer um coral. Eu vi que não rolou. Não rolou. Não deu muito certo a minha ideia. Não deu certo. Não deu certo. Mas, para tudo que vocês quiserem aprender na vida, precisa passar por esse processo. Tá? O maior de todos é esse aqui, ó. Porque ouvir, todo mundo ouve. Foi fácil reproduzir a nota? Sim ou não? Para alguns sim, para outros não. Né? É a assimilação. Esse é o maior processo que todos precisamos passar para reproduzirmos qualquer coisa na nossa vida. A assimilação. Se você tem alguma dificuldade, aqui é aqui que você precisa investir. Porque ouvir, você vai ouvir. Alguma coisa você vai fazer, de fato. Alguma coisa você vai reproduzir. Só que se esse processo e esse processo não forem bem construídos, a execução não vai ser como ela tem que acontecer. O 100% que você recebe não vai ser deslocado lá para o final. E isso para tudo. Exemplo da música, exemplo da empresa, exemplo de qualquer coisa na sua vida. Assimilação e repetição é importantíssimo para ter resultados. Certo? Então, para isso a gente já não conseguiu, porque a gente ouviu, assimilou, mas não conseguiu repetir. Ou seja, o que precisa fazer mais? Exatamente. Faltou ouvir mais, que ouviu um tanto, tentou assimilar, não deu muito certo. Se você for repetir, você vai repetir uma coisa errada, porque não assimilou certo. Então tem que voltar ao processo. Toda vez que você chegar no ponto de aplicação, não está do jeito que tem que ser, você tem que voltar aos processos. Não pode ter medo de voltar. Não pode ter medo de ouvir. Como é que é mesmo que faz? Não, peraí, fala de novo. Perguntar, né? Perguntar. Não, peraí, como é que é a nota mesmo? Ah, é assim? Tá. Não pode ter medo de voltar. Entenderam? Não pode ter medo de voltar. Se não assimilou, se não conseguiu colocar 100% em prática, volta, gente. É melhor voltar para... É isso aí. Até fazer certo. É melhor voltar e passar pelo processo de novo para fazer algo legal, para fazer algo satisfatório, do que continuar fazendo e fazer errado. Porque se isso daqui, se a aplicação virar um hábito e o seu hábito for errado, aí complicou. Aí você vai ter que desconstruir tudo que você construiu. Por isso que é muito importante analisar todo o processo, saber o nível do resultado que estamos entregando e, se é necessário, voltar alguns passos atrás. Isso é muito, muito importante. Amém? Amém. Vamos cantar? Não? Não? Tá bom. Elas vão te bater. Eu tentei.